Olá, sejam bem-vindos ao Agroamérica. Meu nome é Gabriel Estrela e este é o quarto programa produzido em parceria com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Hoje vamos falar sobre as políticas públicas justamente para o abastecimento da população global e os desafios que enfrentaremos pela frente. O meu entrevistado é o João Intini, que é o oficial de políticas para sistemas alimentares da FAO. João, seja muito bem-vindo. Você que está nos falando aí do escritório regional, da FAO em Santiago, no Chile. Seja muito bem-vindo aqui ao Agroamérica. Obrigado por essa oportunidade. A FAO se sente muito feliz de estar aqui participando dessa série de entrevistas com vocês. Obrigado. Perfeito. Bom, João, a gente tem muito a falar, né? Eu queria começar ressaltando aqui um dado que o último relatório do IPCC lançou, mostrando que seria necessário que o Brasil aumentasse a produção de alimentos em 40% até 2050. Isso mostra uma série de desafios, tanto para o controle fitossanitário na lavoura, sobre aumento de produtividade. A gente está falando sobre também abastecer e fomentar avanços na agricultura familiar, principalmente, que é o grupo que mais produz alimentos diretamente para a população rural e urbana. Neste sentido, também estamos enfrentando um desafio internacional, que é justamente a guerra na Ucrânia, que tem abalado muitos mercados internacionais de alimentos, de commodities, tanto pelo encarecimento de adubos para a lavoura devido à falta do produto, dos tradicionais exportadores, de alguns desses elementos, como a Rússia, a Ucrânia, entre outros países na região, mas também no impacto no preço dos alimentos. O índice da FAO também sempre monitora o aumento, a queda desses preços, e eu queria te perguntar, assim, quais são os desafios que nós enfrentaremos agora com essa guerra que continua, com o mundo tentando achar mecanismos para manter o abastecimento da população, cada nação buscando atender a sua demanda, mas ao mesmo tempo precisando fomentar um comércio internacional e regional. Muito bem, é um contexto bastante complexo que nós estamos vivendo no tema do abastecimento alimentar a nível global, porque estávamos em um processo, digamos, bastante retrógrado na América Latina e no Caribe, nos índices ou nos indicadores de segurança alimentar, nutricional e também da fome. Esta região toda já vinha numa rota de regresso, ou de retorno a indicadores que se registravam há 10 ou 12 anos atrás, e aí veio a pandemia do Covid-19. Todos nós sabemos como isso gerou impactos importantes dentro das dinâmicas internas dos países de consumo de alimentos, tudo que foi associado às mudanças do padrão alimentar, e logo em seguida a pandemia vem essa guerra, esse conflito europeu, que acaba incidindo de forma muito intensa e rápida nas cadeias globais de comércio de alimentos, principalmente aí vinculados às commodities alimentares, porque esta região que está envolvida nessa guerra é um grande produtor de alimentos e também um grande exportador de insumos, não só os insumos químicos, fertilizantes, mas também o gás natural e combustíveis que acabam somando a esse grande complexo agroindustrial produtivo que necessita da própria disponibilidade de insumos como de combustíveis. Então, esse contexto que estressou dramaticamente os sistemas alimentares globais acabou levando a esta elevação dos preços internacionais como nunca se havia registrado anteriormente. É justamente esse índice da FAO que você menciona. O problema é que, absorvidos esses preços e internalizados esses novos custos logísticos e custos de produção dentro da formação de preços nos países, o que nós estamos vendo é que os preços estão caindo a nível internacional
porém, este recuo não ocorre na mesma escala dentro dos países, ou seja, a inflação de alimentos se transforma em algo que era um fenômeno, algo que poderia ser considerado como uma circunstância, né, associada a esses fenômenos globais, se transforma em uma situação constante em muitos países. Verdade que esse tema no Brasil se vê claramente aí um controle inflacionário, uma melhora, né, desses indicadores, porém a nível regional essa não é a realidade. Existem outros tantos países que a inflação alimentar está afetando muito, né, o poder de compra das populações. E nesse grande contexto, o que eu acho importante mencionar é que várias políticas foram adotadas, não só no Brasil como em outros países, para fazer fluir melhor a disponibilidade dos insumos e dos combustíveis. Comerciais foram revistas, realizaram algumas atualizações, inclusive do ponto de vista dos protocolos de biossegurança, de inocuidade alimentar, para que esses produtos alimentícios pudessem circular de uma maneira mais veloz entre os países, para justamente diminuir um pouco o custo das transações, já que estavam todos muito impactados pela Covid e pela guerra nas cadeias de logística, né? Então, um contexto muito complexo, né? Bastante difícil, né, para os países equilibrarem as suas medidas internas para garantir o abastecimento alimentar. No Brasil existe disponibilidade e existe oferta de alimentos, né, mas em outros países onde a importação é a principal ferramenta utilizada para garantir a disponibilidade de alimentos nos países, esse efeito inflacionário torna a situação da segurança alimentar e nutricional muito mais difícil nesses países. A grande contradição que nós temos que mencionar aí no Brasil é que, apesar de ter uma produção bastante substantiva e ser um dos maiores exportadores de alimentos do país, o Brasil volta ao mapa da fome da FAO, com mais de 100 milhões de brasileiros em insegurança alimentar e outros 30 milhões de brasileiros com fome. Esta é a contradição que a FAO acaba, digamos, dialogando com o governo que está, para encontrarmos medidas e soluções rápidas que revertam esse quadro e eliminem essa contradição da realidade brasileira, né, facilitando que as políticas de produção, de aumento da disponibilidade da oferta sejam impulsionadas e, por outro lado, o consumo de alimentos seja outra vez mais fortalecido, seja pela recuperação econômica das famílias, ou seja, pelos programas de transferência de renda que acabam ampliando a capacidade da demanda por alimentos. Isso precisa ser corrigido e a gente vê medidas muito robustas do governo de enfrentar essa contradição aí no Brasil. Entendido. João, vamos por partes então. A gente também está no momento em qual o Brasil está com essa enorme lacuna e pessoas em fome, sem a capacidade de poder realmente se alimentar, mas também ter acesso, acessibilidade a esses alimentos. Quando a gente fala sobre inflação nacional, existem mecanismos para poder controlar esses preços e assim, mesmo com a oferta e demanda, achar um meio termo para que não somente a oferta, mas a acessibilidade de alimentos, também de qualidade, sejam disponíveis para toda a população. Nesse âmbito, quais são as políticas públicas que podem ser aderidas ou até retomadas? Porque o Brasil também tem um histórico muito forte, como você bem falou, de políticas públicas, né, de distribuição de recursos, mas também de dar acessibilidade, como o programa Fome Zero, como o Bolsa Família fez em um dado momento, que ajudou a eliminar a fome no Brasil em certo tempo. Agora, com o retorno também do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nacional, há a possibilidade de reverter essa inflação, pelo menos para garantir maior acessibilidade para as populações principalmente de baixa renda no Brasil? Claro que sim. Veja que, historicamente, foi o Brasil que inspirou outros países do mundo a adotar políticas
para garantir a segurança alimentar e nutricional da sua população. Foi a partir do Fome Zero, o grande programa inspirador para outros tantos países, e graças a essa inspiração, até os anos de 2014, 2015, a grande parte dos países latino-americanos estava reduzindo os indicadores de fome e de insegurança alimentar de uma maneira muito acelerada. O problema é que, quando essas políticas deixam de ser aplicadas ou quando os governos buscam enfrentar outros problemas e abrem mão de serem persistentes no combate à fome e à pobreza, todos esses indicadores atualmente, esses indicadores voltaram aos patamares que estávamos na década dos anos 2000. Então, esse retrocesso, né, que não é só brasileiro, é de outros países, no Brasil se vê mais asseverado e mais intensificado, porque são mais de 200 milhões de pessoas, e metade da população em insegurança alimentar ou com fome, obviamente significa ou revela que o desmonte das políticas públicas foi muito intenso e muito rápido nos últimos anos. Então, esta recuperação que está em marcha no Brasil da instalação das políticas públicas e também dos espaços onde essas políticas são discutidas, são elaboradas, são implementadas como o CONSEA, acabam repercutindo internacionalmente com aspectos muito positivos. Não tenha dúvidas que a FAO é procurada em várias partes do mundo, principalmente aqui da América Latina, que escuta como em primeira mão as medidas adotadas no Brasil, e os países procuram a FAO para dizer ou para pedir que sejam replicadas políticas implementadas no Brasil nos seus países. Aí podemos mencionar todo o programa de alimentação escolar, todo o crédito rural do Pronaf, tudo que se faz pelas compras públicas da agricultura familiar, também o fortalecimento do salário mínimo e dos programas de proteção social. Quando cruzamos tudo isso, acabamos finalmente facilitando que a produção de alimentos seja intensificada outra vez, e nós estamos falando de alimentos frescos, saudáveis, alimentos nutritivos, e por outro lado, esta demanda de alimentos fortalecida economicamente, que pode acessar a uma alimentação de qualidade. Qual é outra grande contradição que a gente tem que mencionar? Quanto mais pobres as pessoas, isso é um fenômeno global, quanto mais pobres as pessoas, os alimentos que elas consomem são os de pior qualidade. Aqueles que têm mais açúcar, mais gorduras, mais carboidratos, o que acaba refletindo em outro indicador bastante negativo dos padrões de segurança alimentar e nutricional de uma população, que é o sobrepeso e a obesidade. Então, se por um lado a gente vê gente com fome, por outro nós vemos pessoas com sobrepeso e obesidade que acabam ampliando todos os indicadores de enfermidades, doenças associadas a esse ganho de peso, né? Porque as pessoas estão comendo pior. Então, veja como o desafio da alimentação saudável diz respeito não só ao enfrentamento à fome e à insegurança alimentar, como, por outro lado, as pessoas que se alimentam mal porque não têm recursos para comprar uma alimentação saudável. Perfeito. João, a gente vai ir para um pequeno intervalo aqui. Quando a gente voltar, nós vamos falar sobre alguns exemplos dessas políticas públicas que justamente podem tentar ajudar aos países a encontrar esse ponto de equilíbrio. Para você que vem nos acompanhando, aguarde aí que a gente volta já. Olá, o Agroamérica está de volta em conversa com João Intini, que é oficial para Políticas e Sistemas Alimentares da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. João, a gente estava falando um pouco sobre o desequilíbrio das políticas públicas que dão acesso a alimentos de qualidade e de preço acessível. Nesse âmbito, qual a importância também do intercâmbio, do mercado interregional que pode haver com os países para dar disponibilidade a alimentos de boa qualidade para os países que importam, ao mesmo tempo garantir um preço justo para as populações de baixa renda que não têm acesso no momento para alimentos de qualidade, de alimento acessível, a terem acesso a um mercado justo para eles. Muito bem, veja que são dimensões bastante diferentes, né,
de como podemos desenhar políticas de abastecimento alimentar, ou seja, a dimensão local, municipal. Pensemos o tamanho do Brasil, né, com mais de 5.000 municípios e não mais do que 250 municípios têm supermercados ou as redes de supermercados que costumam ser os principais pontos de referência para aquisição das necessidades das famílias. Então, qual é a política de abastecimento que se desenha para um país com dimensões continentais, aonde sabemos muito da produção agrícola, pecuária, nasce desses pequenos municípios. Então, a primeira grande coisa é falar sobre os circuitos curtos, é falar sobre os programas de alimentação nas escolas, falar sobre as compras públicas, falar sobre as feiras livres, falar sobre todo o mecanismo que o município pode facilitar para que os agricultores sejam os principais provedores de alimentos dessas populações que aí estão. Bom, isso é a dimensão brasileira. Agora imaginem países que são também grandes, têm territórios grandes, mas não são produtores de alimentos em quantidade suficiente para a sua população, ou seja, precisa importar. E essa importação acaba vindo principalmente dos próprios países da nossa região, neste intercâmbio contínuo, cotidiano de venda de alimentos de um lado para outro, o que significa uma mobilização de recursos astronômica, né, em termos de valores. O problema é que esses alimentos, quando são comprados, são adquiridos por um país, acabam sendo acessíveis a uma parte pequena da população. Ou seja, todo esse gasto, todo esse esforço que existe para que os alimentos percorram longas distâncias e sejam levados às populações de cada país, acaba finalmente este preço sendo outra barreira para o seu consumo. E parte desses alimentos que são comercializados nunca chegarão às mesas das pessoas, porque 1/3, veja esse número, 1/3 de tudo que se produz nunca será consumido. 12% se perde nas cadeias de logística, se perde entre a produção até a parte da distribuição, e outros 18% aproximadamente se perde na fase do consumo. Ou seja, além de comprarmos caro, desperdiçamos. E além de importarmos caro alguns alimentos, estes nunca chegarão à mesa das pessoas. Então veja como é complexo esse tema do abastecimento, porque não vale somente tratar do tema do preço, se temos ou não poder de compra para esses alimentos. É preciso falar sobre a eficiência das cadeias produtivas, é preciso falar sobre este fator crucial, que é a perda e desperdício de alimentos, o que significa falarmos sobre educação alimentar. Por isso, uma política de alimentação escolar é tão importante, porque ensina, educa as crianças a compreender o valor, o sentido desses alimentos para a sua própria vida, gerando uma maior consciência da importância da alimentação saudável nas suas casas, né? Então, toda essa complexidade é preciso ser compreendida para, enfim, os governos desenharem políticas importantes de abastecimento. Equilibrar a demanda da importação com a produção local, facilitando que esses produtos locais permaneçam nos países para abastecer as próprias populações, manter os fluxos comerciais internacionais, porque isso é importante para as divisas de cada país, porém considerando que há um mercado nacional a ser abastecido. Isso o Brasil deixou de fazer, facilitando ou privilegiando a produção de alimentos para exportação, o que significou uma maior dificuldade de acesso a alimentos pela sua ausência. Então, isso o Brasil terá que corrigir, ampliar a oferta e melhorar o poder aquisitivo das famílias. Essas duas coisas vão se cruzar e seguramente ocorrerão aí. Isso não é fácil de fazer em outros países, porque outros países não têm os instrumentos como tem o Brasil, como um potente programa de transferência de renda, como potentes e importantes instituições a nível da Embrapa, da Conab, das universidades, essa estrutura pública que existe no Brasil, que faz um verdadeiro pensar de como garantir políticas de abastecimento alimentar e de facilitação da produção da agricultura familiar. Por isso, a experiência internacional brasileira na cooperação sul-sul entre os países é muito relevante. E a FAO atua nesse sentido, colocando os países para conversar. Perfeito. João, agora falando da complexidade, a gente viu aí qual a solução realmente para você administrar
o melhoramento do abastecimento público realmente envolve vários setores, não somente, por exemplo, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Desenvolvimento Rural, no caso que existe hoje no Brasil, mas a gente está falando sobre exportação, a gente está falando sobre infraestrutura, educação, como você bem mencionou. No âmbito internacional, eu queria falar um pouco sobre o projeto de cooperação FAO-China e CELAC. Como é que esse tipo de projeto consegue trazer experiências, trocar experiências, tecnologias e a importância também no intuito da cooperação internacional para melhoramento do abastecimento de alimentos para a população? Veja bem, esta aliança entre os países é algo crucial e necessário. Os países aprendem a desenvolver suas próprias ferramentas de superação das crises e quando colocamos essas experiências num plano internacional, a partir de alianças como a CELAC, por exemplo, né, isso facilita com que os países aprimorem suas políticas públicas, seus programas e acabem finalmente criando pontes que acabam facilitando esse diálogo pela cooperação técnica entre os distintos atores governamentais. A China é um fomentador dessa aliança entre os países, assim como outros países também, como a União Europeia, por exemplo, facilita que os países possam ter recursos para conversar entre si. E a cooperação Sul-Sul é o nosso grande guarda-chuva, ou seja, tudo que nós podemos fazer a nível dos países que estão, né, no hemisfério sul, que fortaleçam seus canais de diálogo e suas práticas de intercâmbios técnicos, seja por intermédio das universidades, os centros de pesquisa agropecuário, seja por intermédio das experiências da própria sociedade civil, que é muito rica nesse sentido, e seja também pelos espaços que a própria Nações Unidas acaba gerando, como a Cúpula Global dos Sistemas Alimentares, realizados 2 anos atrás, que colocou esse tema sobre a mesa. Foi a primeira vez que as Nações Unidas convocam uma cúpula global para falar sobre os sistemas alimentares e suas assimetrias. Então veja como esse tema vai ganhando um contexto importante a nível nacional. Porém, existem outras redes muito importantes que também estão compartilhando suas boas práticas de políticas de abastecimento, segurança alimentar, combate à fome, como, por exemplo, a rede entre cidades. Existem várias redes globais que as cidades fazem seus próprios métodos de diálogo e compartem suas próprias políticas públicas a partir desses diálogos entre elas. Então veja que existem distintas metodologias, existem várias formas de incidir do setor público, do setor privado e, obviamente, o próprio setor privado, a partir das suas representações globais ou regionais, também participa dessas construções de políticas públicas porque lhes interessa participar dos processos econômicos e comerciais que existem na região. Então, acho que existe uma maior conscientização em torno dos desafios da Agenda 2030, dos ODS, como a gente fala, né, onde o setor público e privado precisam unir forças. Ou seguiremos voltando ao passado, ainda mais quando fenômenos como a pandemia, que não será a última, talvez outras virão por aí, e é preciso saber como essa resiliência dos sistemas alimentares acabará finalmente enfrentando esses choques, esses estresses, a partir desse tipo de situação, que nesse caso foi sanitária. Por outro lado, agora temos um impacto nas cadeias alimentares a partir do fenômeno da guerra, que não sabemos quando terminará. Então, nada melhor que compartilhar as boas práticas, colocar os países para conversar e finalmente encontrarmos as melhores medidas que são adequadas e adaptáveis para cada país para enfrentar os seus problemas. E a FAO é um facilitador para esse processo. Fantástico. João, a gente está chegando ao final do programa e a gente falou um pouco sobre a CELAC, que é a Comunidade de Países Latino-Americanos e Caribenhos, sobre a Cúpula de Sistemas Alimentares. Neste âmbito, lembro bem que uma das grandes simetrias que foi anunciado foi justamente a defesa dos sistemas alimentares latino-americanos, né? América do Sul, do Caribe, principalmente no âmbito da agricultura tropical. E nesse sentido, eu acho que é importante ressaltar
esta cooperação interregional para divulgar, mostrar diferentes tipos de práticas que podem ser reproduzidas nos diferentes países nessa região que adotam esse mesmo, vamos dizer, sistema, né, de produção tropical. Nesse sentido, quais são as recomendações que você pode dar, assim, rapidamente, para a gente encerrar o programa com os mais importantes recados? Bom, acho que alguns recados importantes que a gente pode enfatizar aqui são, primeiramente, a aliança entre os países, né? Quando um país se fecha ou o país vira as costas para os seus vizinhos, significa que a superação dos problemas se torna ainda mais difícil. E se isso fosse mentira, né, os impactos não teriam ocorrido dentro do próprio país, né? Veja o país voltando ao mapa da fome, o que significa que o país se fechou para as colaborações internacionais que havia desenvolvido. Por outro lado, esses espaços multipaíses ou multiatores, né, precisam, obviamente, eleger os grandes temas que facilitam, né, a aplicação de políticas públicas e de acordos que acabam finalmente incidindo na melhoria da qualidade de vida das populações. A nossa região, a América Latina, é hoje a região que tem o maior custo da alimentação saudável, o que é uma enorme contradição para uma região que é exportadora de alimentos. Então veja como as assimetrias vão se tornando cada vez mais difíceis e são essas instâncias regionais que precisam trabalhar esse tema. Então nós estamos com um conjunto de países da CELAC desenvolvendo a elaboração de um plano de segurança alimentar e nutricional na região como uma medida que fortaleça as capacidades de incidência dos próprios países. Há outras tantas medidas que estamos trabalhando, uma cúpula convocada pelo governo do México para discutir a inflação alimentar. Outro canal importante que estamos conversando é o próprio Mercosul, reativando instâncias importantes sobre o comércio, sobre a segurança alimentar, sobre a agricultura familiar. Então, vários espaços começam a ser reativados, o que responsabiliza ainda mais os governos para que o seu nível de diálogo seja aprimorado. Ou seja, são instâncias que demandam tempo, demandam cuidados, demandam muita diplomacia e se não forem muito bem aproveitados, o tempo passa e os problemas não serão solucionados. Então, o que a gente acredita é que o diálogo, né, o diálogo entre os países, as oportunidades de gerar intercâmbios, trocas de conhecimento e gerar, mais que tudo, um comércio aberto, transparente, um comércio fluido, para que os alimentos cheguem a todas as pessoas que necessitam da alimentação adequada e a preços acessíveis. Fantástico. João, muito obrigado pela sua aula, pelo seu conhecimento. Realmente é uma situação de emergência que vivemos hoje e que precisa ser tratada com seriedade e com cooperação. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e a FAO está à disposição de vocês para qualquer outra oportunidade. Um grande abraço. Para você que vem acompanhando o Agroamérica, muito obrigado pela audiência. Eu fico por aqui e te aguardo no próximo programa. Até mais.